Uma das, uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta na pauta de armas é a verdadeira bagunça e falta de segurança jurídica, inclusive na classificação de calibres e de elementos definidores desses calibres. Um bom exemplo é o que aconteceu no decreto do Bolsonaro. Ele colocou a energia em joules, em mais de, acho, se não me engano, 1.600 joules, e o Exército fez um teste misterioso lá, que a gente não consegue saber que jeito que eles chegaram nisso, que o 556, que era para ser permitido, ficou como restrito. Não faz o menor sentido. Porque o Brasil não se atenta a parâmetros internacionais. Para acabar com isso, nós fizemos um projeto de lei, nós estamos analisando todos os projetos de lei que versam da pauta, estamos lá em 2023 ainda, e esse aqui é específico para trazer segurança jurídica na definição dos calibres e tratar especificamente dessas energias e parâmetros para colocar o Brasil nos mesmos termos dos parâmetros internacionais. A gente vê vários influencers aí comentando alguns projetos de lei que a gente faz. De longe, nosso mandato foi o que mais apresentou projetos de lei na pauta de armas na história do parlamento, só que esses que são mais técnicos, infelizmente, a gente não viu muito comentário a respeito. Então, eu até convido os influenciadores para analisar esse projeto de lei, para ver como a gente pode melhorar. Por quê? Porque quando eles vão para as comissões, a gente pode alterar o texto, certo? Principalmente nas comissões de mérito, né? Com exceção da CCJ, que CCJ só discute a constitucionalidade. Então, se você entrar lá no meu perfil, na Câmara dos Deputados, e for nas propostas apresentadas em 23, você vai achar a 4937 de 23, que está pronta para o plenário, e traz essa definição. Deixa eu aumentar aqui para que fique aí legível. Então, aqui, ó, a gente estabelece nesse projeto de lei quais seriam os parâmetros técnicos para definir os calibres, de acordo, claro, com os órgãos internacionais. Então, começa definindo o que é calibre nominal, o que se entende por cano de prova ou provete, o que se entende por energia cinética, atribui ao Ministério da Justiça e da Defesa, de acordo com essa lei, fazer a aferição da energia dos calibres em 60 dias e publicar a nova tabela, tá? E principalmente estabelece que permitidos vão ser até 1.350 joules e restritos acima disso. No entanto, é importante frisar aqui que a gente coloca que o provete, a forma de aferição da energia, vai ser o cano mais curto disponível no mercado para esse calibre e a munição mais fraca, porque, evidentemente, se você mudar o comprimento de cano e o tipo de munição, você consegue proibir, mudar praticamente todo esse resultado, se não padronizar, certo? A gente altera o 23 também, tá? Autoriza, nos termos do artigo 3º, as atividades de clube de tiro, caça e colecionismo, exercer as atividades de clube de tiro, muito bem. Cabe ao Poder Público Municipal estabelecer regras de funcionamento. Isso aqui tem alguns municípios que a gente não consegue montar clubes, as pessoas não conseguem por conta de problemas de documentação, então a gente coloca para o Poder Público Municipal as regras de funcionamento de estandes e clubes, o que facilita as entidades de tiro e colecionismo no município, inclusive lhes atribuindo a questão do horário de funcionamento e localização. Afinal de contas, aquele ponto do decreto que interfere nisso aqui é inconstitucional. Bom, as entidades podem ser constituídas como empresa ou associação, as condições de segurança operacional serão atestadas por engenheiro, escrito no Conselho Regional, como qualquer outra coisa, tá? E as condições de segurança dos estandes das Forças Armadas dos órgãos de segurança pública podem ser atestadas por profissionais de capacitação própria. Beleza? Revoga tudo o contrário. E aí, a gente traz como anexo a lista dos calibres nominais e munições de uso permitido, certo? Aqui na sequência a mesma lista, vai até o 357, o 221 Magnum, por aí, é Remington Fireball, tá? Aqui tem todos. Os parâmetros de aferição do cálculo da energia definidos no anexo, de acordo com a SAAMI, né, Sport Arms and Ammunition Manufacturers, que é um instituto americano que cria normas de segurança, qualidade de medidas para armas de fogo, tá? Que é internacionalmente conhecido. Também o Cartridges of the World, certo?
Gunsbuck, que é esse aqui, também é um parâmetro que é bem respeitado, tá? Coloca como que vai ser o cálculo da energia, tá? E quais vão ser os parâmetros de aferição. Aqui, os de armas de uso restrito, tá? Conforme essa lista que vocês podem acessar no projeto de lei, certo? E o objetivo, aqui também os parâmetros técnicos, tá? Como que foi utilizado, para dar mais segurança jurídica e as pessoas efetivamente saibam, com parâmetros internacionais, quais são os critérios técnicos, tá certo? Então, por que é importante o pessoal comentar, tanto dos clubes, das lojas, instrutores, para a gente poder aprimorar o texto antes de votar, tá? Esse é o intuito. Todo projeto de lei, ele pode ser alterado, então as críticas são bem-vindas, então convido a todos que quiserem as alterações. Eu mesmo já tenho um ponto ali que eu acho que precisa ser melhorado, dá para alterar isso aí antes dele ser votado em plenário, então eu convido a todos vocês para fazer essa análise. Interessante é que esse é um problema recorrente, tá? Essa incerteza nesses pontos que a gente vê no Brasil, e você conseguindo especificar com base em critérios internacionais e parâmetros fixos na legislação, você dá objetividade à definição de calibres restrito e proibido. E dessa forma não fica essa salada de fruta aí que cada dia a gente vê um negócio. Como são questões muito técnicas, é interessante todo segmento tomar conhecimento desse projeto de lei, para que, como eu disse a vocês, nós possamos aprimorar o texto, tá? E veja, a gente ainda está em 2023, eu volto a dizer para você, nosso mandato foi o que mais legislou nessa matéria, mais apresentou projetos nessa matéria de toda a história do parlamento, foi o que mais atuou nessa matéria em toda a história do parlamento. Já disse mais de uma vez aqui para vocês que só de atividade fiscalizatória são mais de 6.000 páginas de trabalho tratando de todos os problemas que apareceram durante o desgoverno do Lula, sendo que o nosso compromisso, quando nos colocamos à disposição como deputado federal, era exclusivamente impedir o confisco que viria no desgoverno Lula, caso acontecesse a tragédia que aconteceu, que era eles ganharem, ou transformar em lei os direitos que nós tínhamos nos decretos e ampliar esses direitos se o Bolsonaro tivesse ganho, que era o curso natural das coisas. Então, esperar um resultado que nós teríamos com o presidente Bolsonaro e a busca desse resultado no desgoverno do Lula, que é amplamente desarmamentista, que quer o desarmamento absoluto da população, é absurdo. No desgoverno Lula, a única coisa que a gente consegue lutar com unhas e dentes é impedir o confisco até 31 de dezembro desse ano. Tá? Desse ano. Para o ano que vem, com certeza, o Flávio tem que ganhar para a gente poder, pelo menos, sobreviver. Não dá, eu não consigo imaginar mais 4 anos desse pesadelo, não sei como que a atividade poderia continuar, uma vez que é o objetivo declarado deles, o desarmamento absoluto da população. E aí eu faço uma pergunta a vocês. Aqueles que falam que política não serve para nada, que não adianta, olhem a diferença do que a gente está vivendo no governo Bolsonaro para o governo atual. Olha o impacto que esse pessoal causa no segmento. Olha como é catastrófico nós vivermos sob a opressão de um governo tirano, desarmamentista, com viés ditatorial. Então, põe a mão na consciência para pensar que essa conversa, que política não resolve nada, não importa para nada, não serve para nada, bom, pelo menos a gente conseguindo impedir que a coisa pior já seria muito bom. Então, esse descompromisso com a política gera efetivamente esse caos que nós estamos vivendo agora. Porque, vou dizer a vocês, tá? Só não está pior, só não houve confisco, porque nós trabalhamos e trabalhamos muito, muito mesmo. Mesmo antes de tomar posse como deputado, a gente já conseguiu impedir o confisco, isso aí, o confisco imediato que aconteceria em janeiro de 2023, já no primeiro decreto do desgoverno Lula. Ah, mas temos risco ainda para frente. Sim, temos risco ainda para frente, por isso que nós temos que evitar o confisco até o final desse ano,
E se Deus quiser, o Flávio vai ganhar, e assim sendo, a gente consegue restabelecer a normalidade aos poucos, de maneira paulatina e gradual. Do contrário, não há como manter qualquer esperança, vai ser a tendência a piorar cada segundo que esse desgoverno se mantém no poder, a tendência é piorar, tá certo? Então convido vocês a conhecerem mais esse projeto. Deus abençoe abundantemente a todos e um forte abraço.